por mais, por mais autossuficiência que o homem tenha, uma coisa que nós não podemos deixar de pensar que existe realidades que envolvem a humanidade. Quando eu falo humanidade, eu não penso no um conjunto de pessoas humanas, não. Eu penso na natureza humana. E está contido nessa natureza humana a solidão, desânimo, a dúvida, tristeza, inveja, violência, pobreza, doença, transtorno interpessoal, tensão, choque e muitos outros problemas pessoais que no transcorrer da história de cada um vai sendo presentificado, dado o contexto ambiental, ambicional e da própria índole da família que constrói a história junto. Então nós sabemos que existem famílias bem-sucedidas, existem famílias eficientes na educação, no conjunto, na convivência, porém nós temos aquelas famílias caracterizadas por personalidades que adoecem todo mundo e acaba nomeando uma ovelha negra que nem sempre é responsável pelo adoecimento da família, mas é alguém da família que cria ou constrói uma ovelha negra na família para poder ser um bode expiatório. Isso é lógico que não há uma consciência disso, mas é uma defesa da própria pessoa que é doente. Ela se defende desconstruindo e adoecendo outros, principalmente pessoas possessivas. Mas tem aquelas também que irradiam compreensão, sinceridade, aptidão para confrontar de maneira muito educada, delicada, construtiva, e que tem um bom ouvido, que acaba ajudando e contribuindo muito para que a cura se faça presente nesta família. E nós temos que estar atento a dois alvos. Nós temos os indivíduos, as pessoas, e temos o conjunto. E nós podemos ter uma dimensão de um indivíduo sadio numa família doente. Essa pessoa, então, ela tem a responsabilidade de irradiar saúde para essa família. Às vezes essa pessoa também, ela é, como diz, um pé de boi, ela é uma parte segura, firme na história daquela família. E nós devemos estar sempre na dependência também de que nós devemos buscar ajuda externas, buscar a ajuda de Deus, a ajuda dos nossos pais, a ajuda de amigos, a ajuda daquelas pessoas que compõem a nossa história, que escrevem a nossa história junto. E vamos precisar de uma autocompreensão, compreender a si mesmo é um dos pontos-chave. E o primeiro passo para uma cura, para vencer um problema, é quando nós estamos buscando ajuda, porque não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. Quando alguém busca ajuda, ela tem consciência de que ela é frágil, como todo ser humano. A nossa humanidade requer uma compreensão da sua fragilidade. E aí vamos melhorar a comunicação conosco também, porque nós vamos aprender a comunicar nossos sentimentos, nossos pensamentos com atitudes eficientes, com atitudes corretas, e daí nós vamos nos envolver dentro de uma expressividade que ela não será maquiada pela aparência, mas seremos tanto comunicadores do bem, do bem-estar que estamos vivendo, do mal-estar que estamos vivendo. Seremos transparentes e coerentes, tanto recebendo mensagem como enviando mensagem. Nesse aprendizado nós vamos ver uma modificação de comportamento, é quando nós podemos incluir um sentido de ajuda e também ajudar. É quando nós estamos aprendendo
e ao mesmo tempo desaprendendo, ou seja, desaprendendo o negativo e aprendendo o que é positivo, por meios mais claros, cristalinos, que vão nos ajudar nessa construção pessoal. E vamos então estar avançando a uma autorrealização, ou seja, ao encontro de uma autonomia com a vida, o que é muito importante. É quando nós podemos realmente perceber que nós temos controle da nossa vida. Principalmente para nós cristãos, quando sabemos que com Deus, com Jesus, a gente pode se sentir bem acompanhado nesse processo de uma autorrealização, de um crescimento, de uma busca. Ou seja, é quando nós vamos perceber a presença de Deus nos indicando o melhor alvo. Não o que nós estabelecemos. Até fazemos escolhas, mas Deus nos dá o norte. E com isso nós vamos buscar apoio de pessoas que podem fazer parte desse processo, trazendo para nós uma compreensão, um encorajamento, um estímulo, até que nós sejamos capazes, numa dimensão tanto emocional como também espiritual, enfrentar de maneira clara nossos problemas e não tentar repassá-los para outros. Então, em qualquer tipo de relacionamento e de autoconstrução, quando nós queremos estabelecer um crescimento, nós vamos ter que nos desprender daquilo que é negativo e nos apoiar naquilo que é positivo. E esses alvos eles devem ser específicos, não podem ser vagos, realistas, não podem ser muito idealizadores, porque eles vão acabar massacrando-nos, exigindo de nós uma força que não temos. E com isso nós vamos então o quê? Nos qualificando. Nós vamos então desenvolver uma capacidade. Onde nós vamos precisar melhorar? Na paciência? Ótimo, então vamos nos tornar pacientes. Não em hospitais. Porque se nós não formos pacientes com a vida, seremos pacientes nos hospitais. Ou seja, aquela brincadeira, né? Tenha paciência com você para que você não seja paciente em outro lugar, no caso do hospital. Foi descoberto que os pacientes eles melhoram quando mostram um nível de cordialidade, sinceridade, compreensão empática. Quando as pessoas começam a perceber que elas podem ser envolvidas por aquilo que trazem benefício para elas e para aqueles que estão ao seu redor, que é a cordialidade, a sinceridade, a abertura, é o poder falar realmente aquilo que sente. Uma pessoa franca, aberta, mas não mal educada. Não são aquelas que dizem assim, eu falo o que penso, não. Isso são pessoas que, na verdade, não têm capacidade de refletir o quanto pode machucar alguém. E ela pensa, ou nem pensa e já fala. Mas quem pensa tem um freio, que é a razão. E com isso desenvolve uma empatia, se coloca no lugar do outro que pode ser ferido por ela. E essa pessoa se mostra sempre sensível a questões e é capaz de entender e comunicar e receber uma comunicação e passar por um processo de compreensão, tanto no aspecto comportamental, com os olhos ela percebe, como também nos gestos e pelo ouvido tem uma boa escuta. Essa capacidade de sentir com o outro, de querer que o outro compreenda realmente qual a sua realidade e possibilitar que todos possam entender de forma completa esse transtorno, esse incômodo que está presente, tanto naquele que está precisando de ajuda, como naquele também que ajuda. Porque se tem uma coisa muito agradável, é quando nós conseguimos ajudar alguém. É muito importante, porque aí nós nos vemos capazes, eficientes, e reduzimos nossos conflitos também daquele que estamos ajudando, produzindo então uma segurança e eliminando desânimos e reduzindo problemas pessoais. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo uma condição de sermos empáticos,
compassivos, interessados no outro, numa relação em que nossos sentimentos eles são motivadores sinceros, reais, e não para explorar ou para estar no topo de alguém que precisa e depende da gente. Muito pelo contrário, nós não podemos explorar alguém que está fragilizado. Nós temos que ajudar essa pessoa, levando ela a acreditar que é possível ela estar no mesmo nível em que nós nos encontramos, se é que estamos, porque estamos ajudando. Às vezes precisamos também de ajuda. Precisamos de um amor incomparavelmente maior do que aquele que se sente um psicoterapeuta ou alguém que ajuda. Precisamos de um amor que esteja acima, que produza uma sensibilidade, um acolhimento, uma capacidade de ouvir sem recriminar, sem julgar, sem condenar. Nós sabemos que uma pessoa que ajuda e que é eficiente, ela demonstra amor, isso é fundamental. Ela busca desenvolver qualidades diárias que possam ser um amor tecedor das angústias, das aflições dos outros. E essa pessoa sabe em quem busca ajuda. Ela conhece a palavra de Deus, ela pode profetizar a palavra, ela pode abençoar as pessoas com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim, olha, lá no Salmo 34, 17, se não me engano, diz assim, olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas as aflições. Oh, glória, que Deus nos abençoe e que deixemos Deus nos aconselhar para que então a gente possa socorrer os aflitos neste mundo.